Bom, meu nome é Fábio Ferrari, eu sou um dos professores dos cursos bíblicos que acontece através do Ministério de Ensino de Baixa Grande e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre cada uma das matérias que o Ministério de Ensino de Baixa Grande tem a oferecer. O curso conta com 7 matérias e a duração de cada uma delas é de 4 meses e você recebe um certificado de conclusão de cada uma delas. Então, eu quero explicar um pouquinho sobre elas para que você possa escolher em qual você vai se inscrever e assim sucessivamente, de 4 em 4 meses, você vai eliminando as nossas matérias. O curso conta só com 7, porém, possivelmente iremos abranger mais matérias no futuro. A primeira matéria que eu quero falar é Evangelho do Reino, que é ministrada através do nosso professor Senazar Augusto. Ele vai explicar um pouquinho sobre o governo do reino de Deus que virá sobre a terra através de Jesus na sua vinda e a parte do reino que já foi implantada para nós através de Jesus na sua primeira vinda. Então, se você necessita entender um pouco mais sobre como é o reino de Deus, quando ele virá, qual é a parte que já veio desse reino, você pode se inscrever nessa matéria. A segunda matéria que eu quero falar é as 7 alianças, que é ministrada através do nosso professor Serug Augusto, e ele vai explicar um pouquinho sobre as alianças de Deus com o homem. Deus é um Deus de aliança e que preza por essas alianças. Ao todo, até Jesus, nós temos 7 alianças que Deus fez com o homem e cada uma delas tem uma importância individual. Então, se você quer entender um pouco sobre as alianças que Deus fez com o homem e entender a Bíblia de uma maneira um pouco abrangente através dessas alianças, se inscreva no curso de 7 alianças com o nosso professor Serug. A terceira matéria que eu quero falar é a História da Igreja, que vai ser ministrada através do nosso professor Evanildo. A história da igreja você vai entender a formação dessa igreja a partir de Atos e o que aconteceu no decorrer da história até chegarmos até nós, nos dias de hoje. Os pontos altos e baixos da história da igreja, as pessoas importantes, entender o que já foi feito na história da igreja, o que deu certo, o que prevaleceu e aquilo que não deu certo. Então, se você quer entender um pouquinho como é a história da igreja, você se inscreve no curso História da Igreja com o nosso professor Evanildo. A quarta matéria que eu quero falar é Deus e Sua Palavra, que é ministrada pelas nossas duas professoras, Eliene e Samile. Em Deus e Sua Palavra você vai entender as partes básicas do cristianismo, você vai entender os pontos básicos do que é ser um cristão, as práticas básicas e a sua vida, o que você precisa fazer na sua vida de maneira básica para você entender como é o cristianismo, como é ser um seguidor de Jesus. Então, se você precisa entender as partes básicas do cristianismo, se inscreva no curso Deus e Sua Palavra com as nossas professoras Eliene e Samile. O quinto curso que eu quero falar para você é Visão Profética, ministrado por Fábio, que no caso sou eu, e nós estudaremos um pouco de escatologia básica. Estudaremos sobre a volta de Jesus, sobre a grande tribulação, sobre arrebatamento, sobre o milênio, o juízo final. Falaremos sobre temas como esse, temas escatológicos. Falaremos bastante sobre o livro de Apocalipse, Daniel, entre outros que trata desses temas. Bom, se você tem interesse em saber sobre isso, se inscreva no curso Visão Profética, no caso, que tem como professor eu, e você vai aprender um pouco mais sobre isso. O sexto curso que eu quero falar é a Essência do Evangelho e a Graça, através da nossa professora Viviane. Ela irá ministrar um curso sobre a importância de você entender o quanto o homem é mau e o quanto Deus é bom, o quanto a graça de Deus é maravilhosa e o quanto nós somos pecadores. Se você precisa entender um pouco mais sobre essa questão de o homem é pecador e Deus é soberano e misericordioso, faça esse curso para você ter uma clareza maior sobre o tamanho da graça do Senhor sobre nós. E o sétimo curso que eu quero falar é o curso Oração e Intimidade com Deus, ministrado através do nosso professor e pastor Vanderlei, no qual ele vai tratar um pouco sobre a vida devocional, a importância dessa intimidade com Deus e de orarmos, e também ele vai tratar bastante sobre a questão da oração corporativa, da oração coletiva, da oração em conjunto, a necessidade, a importância do nosso tempo em orarmos cada vez mais. Orar sem cessar, é isso que a Bíblia diz, né? Então, se você tem interesse em saber mais sobre oração, sobre intimidade com Deus, se inscreva no curso Oração e Intimidade com Deus com o nosso professor Vanderlei. Espero ter ajudado e caso você tenha alguma dúvida, pode me mandar que eu procuro responder.